Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem? Bom, nossa aulinha do dia 31 de março, nós vamos ver hoje um pouquinho sobre tecido epitelial e tecido conjuntivo. Então, na última aula, a gente estudou sobre os tecidos, lembrando que tecidos são um conjunto de células do mesmo formato, do mesmo tamanho, que tem a mesma função. Nós vimos o tecido muscular, que formam os músculos, e hoje a gente vai ver o tecido epitelial e o tecido conjuntivo na página 63 até a 65, certo? O tecido epitelial, ele vai ser um tecido formado de células que elas ficam bem juntinhas. Eu coloco o nome aqui de justapostas, tá? É um nome junto. Ele é escrito juntinho. O justapostas quer dizer realmente que essas células são juntinhas, porque uma das funções dessa célula é o revestimento. Elas têm que ficar juntinhas porque elas protegem, tá bom? No caso da nossa pele toda é formada, parte dela, a primeira camada, aqui eu desenhei as camadas da pele. A primeira camada, a epiderme, ela é formada por tecido epitelial, que é um tecido de revestimento, de proteção. Certo? Nessa pele, a gente não tem só uma camada, não é só tecido epitelial que nós temos, a epiderme, nós temos também a derme e a hipoderme. No caso, a derme e a hipoderme são formadas por tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, eles já são células que têm maior espaço entre elas. Tá? São células que servem para preenchimento, para unir diferentes tecidos, diferentes células, e essa questão de serem mais espalhadas, eu chamo isso de matriz intercelular. Então, entre as células, intercélulas, tá? Intercelular, entre as células eu tenho um espaço, eu tenho um líquido, tá? Que preenche esses espaços entre as células. Então, aqui, voltando no nosso exemplo, nossa camada da pele, a gente tem lá na página 64, o que acontece aqui? Nessa camada, então, a primeira camada eu chamo de epiderme, que ela é formada exatamente por células, que são todas juntinhas, servem para revestimento, que formam o tecido epitelial, que nesse caso eu chamo de epiderme. Só que para formar a minha pele, tá, eu tenho vários tipos de tecido. Tecido epitelial e tenho dois, a derme e hipoderme, de tecido conjuntivo, porque elas têm mais espaços entre elas. E aqui eu coloquei que na pele eu tenho o crescimento aqui de pelinhos, tudo bem? Ó, o pelinho aqui, ele vai até chegando quase ali na última camada, na hipoderme. E eu tenho essas glândulas, tá? Glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Glândulas sebáceas são glândulas próximas do pelo. O que é glândula? É um conjunto de células que tem como característica a função de produzir substâncias, tá? Essas substâncias aqui, no caso essas glândulas sebáceas, geralmente na nossa pele, no nosso cabelo, produz um óleo, certo? Ela produz um olhinho, isso que deixa oleoso, deixa a pele oleosa, o cabelo oleoso, por conta da produção dessa substância pelas glândulas sebáceas. E eu tenho as glândulas sudoríparas, que nós temos em todo o nosso corpo. E essas glândulas sudoríparas, elas produzem o suor, que ajudam a gente a manter a temperatura do nosso corpo. Por isso que quando está muito calor, a gente começa a suar, perder água para o nosso corpo manter a temperatura. Certinho? Falando um pouquinho mais do tecido conjuntivo, então, o tecido conjuntivo, ele pode ser apresentado de diferentes formas. Ele pode ser um tecido conjuntivo adiposo, em que ele acumula gordura, tá? Não é de todo ruim, porque essa gordura ajuda a gente a manter o calor. Então, quando tá frio, a gente precisa ter essas células de tecido conjuntivo adiposo para manter o calor dentro do nosso corpo, para a gente não morrer de frio. Tecido conjuntivo sanguíneo. O sangue, ele é um tecido, ele é formado de células, não é só uma parte líquida. A gente não vê, mas existem diferentes células ali, certo? Por isso, tecido sanguíneo. O tecido conjuntivo ósseo, os nossos ossos são formados por diferentes células, são células mais resistentes. E também nós temos tecido conjuntivo
cartilaginoso. Um exemplo de cartilagem que a gente tem na ponta do nariz, na orelha. Esse tecido cartilaginoso, ele também vai estar entre os nossos ossos. Tranquilo? Então, nós vimos tecido muscular, que as células são compridas para facilitar o movimento. O tecido epitelial, as células são juntinhas, justapostas para fazer o revestimento, igual nós temos aqui na epiderme. E o tecido conjuntivo, as células do tecido conjuntivo, elas já vão ser mais espaçadas entre elas. Elas têm matriz intercelular, porque o objetivo é unir células, preencher os espaços. Certo? E como nós temos aqui um exemplo de tecido conjuntivo, nós temos aqui na derme e na hipoderme, formando as camadas da pele. Belezinha? Qualquer dúvida, manda recadinho pra mim que a gente tira todas essas dúvidas, tudo que ficou mais ou menos a gente já explica. Tudo bem? Até mais!